Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui nesta noite em casa. Amém. Abrindo o portal do curso de teologia internacional, né? Nacional, para nós iniciarmos o estudo da escatologia, curso superior de teologia, disciplina escatologia, amém? No segundo semestre. E nós estamos muito felizes com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos alegres por a paz que nós temos, por sairmos, transitarmos nessa cidade tão violenta, tão perigosa, na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes de fazer o estudo da escatologia, eu gostaria de fazer um comentário sobre uma entrevista que eu vi hoje no Geraldo sobre a Vilma Martins. Uma entrevista longa, eu vou fazer um resumo o que eu achei dessa entrevista. Nós assistimos, o meu marido. Nós vamos fazer um pequeno comentário sobre essa entrevista dessa mulher que foi acusada de ter sequestrado 2 crianças, etc. E pagou, né? Foi presa, etc. Vou fazer um comentário, vou dar meu ponto de vista. Se é certo ou errado, espero em Deus que seja um ponto de vista coerente, sensato. Ela falou que estava falando a verdade ali para o Geraldo e para o mundo, para o Brasil todo. Ela não estava mentindo. Isso foi o que ela disse. Ela falou que ela não sequestrou a criança. Ela disse que ela pagou para pegarem a criança para ela. O menino foi, na época de 86, foi de 30 mil reais. E a garota foi mais barato, foi 6 mil reais. Porque naquela época ela falou que era muito difícil adotar os procedimentos, etc, etc. Então ela preferiu pagar, contratar. Se ela está falando a verdade, ou ela está mentindo, isso aí é ela e Deus. O que eu acho, não sei se ela está falando a verdade. Realmente eu não sei. Parece que ela está falando a verdade. Mas da parte dela a gente fica... Não dá para acreditar em nada que ela fala. Nada. Veja bem. Se ela pagou, tá, ela tem culpa, claro, por quê? Ela não foi, dizendo ela que ela não foi lá pegar a criança, mas ela pagou. Ou seja, aquelas pessoas fizeram, se existem aquelas pessoas que pegam, sequestram as crianças, é porque existem pessoas que movimentam esse mercado ilícito, criminoso no Brasil. 1980, 1970, 1960 e até hoje, em 2015, sabe lá se não existe esse mercado negro onde pessoas pagam para que os criminosos, os traficantes, sequestradores, vão e pegam as crianças para vender, etc. Isso aí existe, com certeza. Então, ela falou que ela não sequestrou a criança, ela pagou. Não foi ela, mas isso não quer dizer nada, porque ela pagou. Então, ela é o mandante, ela é mentora. Aquelas pessoas só fizeram aquilo que ela queria, por causa do dinheiro. Então, ela... Não adianta ela dizer, eu não peguei, eu não sequestrei. Mas é a mesma coisa. A pessoa foi lá pegar a criança para ela. Fez a vontade dela. Se isso for verdade. Se não... E também sobre o... Não adianta ela querer tirar o cavalinho da chuva, porque isso aí, em todo caso, ela... Mas o que eu vejo é que Deus é tão misericordioso com essa mulher, que ela foi descoberto o pecado dela, a iniquidade dela para o Brasil todo. Foi descoberto o que ela fez. Ela foi presa, etc. Uma prisão que hoje eu acho que é muito... Porque ela está dando entrevista aí, no maior conforto da sua casa, com 60 anos. Então, é uma prisão que realmente eu não sei. Mas, com relação tem os dois lados da moeda. Primeiro que ela realmente pecou, ela cometeu um pecado muito grande, que ela não deveria construir a família dela
mandando, pagando para as outras pessoas roubar outras crianças de outras famílias. Isso aí jamais. Impossível. Coisa que ela fez. Ela construiu a família dela à custa da destruição de outras famílias. Isso aí está errado. Diante de Deus e diante dos homens. Segundo, que ela não foi... Ela errou feio. Já pagou, como ela mesmo falou. Tá, não foi ela, mas ela pagou. Ela pagou, então, não isenta nada do crime. Quer dizer, ela é a chefona. Chefona. Se existir esse mercado, existe esse mercado no Brasil de que pessoas pagam para sequestrar? Claro que deve existir, com certeza. Eu não vou dizer que ela está mentindo ou que ela está falando. Deve existir, com certeza. Hoje as pessoas pagam para tudo. Nós, os seres humanos, somos vistos como objeto. Essa é a verdade. Então, isso aí ela errou, tá, tudo bem. Mas a gente tem que ver também a mãe do menino, que hoje é um homem, já é casado, tem um filho, é advogado, não é mais um garotinho. Ele tem um grande amor pela essa mulher. Essa mulher tem que ver que ela criou essa criança com amor, com afeto, não maltratou, não, etc. O menino hoje, o homem, ele tem um amor muito grande por ela. Quer dizer, que ela não é realmente uma pessoa... Não, ela criou o garoto, ela deu amor, deu afeto. Tanto é que o garoto ama ela. As filhas adotivas, gosta dela como mãe. Isso aí é onde a gente tem que ver que foi positivo, porque a gente vê, se fosse uma criança, mamãe, eu fui maltratada com aquela mulher que me sequestrou, com aquela madrasta, ai mamãe, eu apanhava muito, ela me batia, ela fazia isso comigo, ela, sabe, foi um terror, foi um inferno na minha vida nesses 17 anos, não foi nada disso que aconteceu. Tanto é que o rapaz hoje até mantém contato com ela. Então, é um lado positivo que a justiça e a sociedade tem que ver. Que ela não foi uma mulher totalmente ruim, não. Ela pecou de ter pego aquela criança. Mas a gente tem que ver que ela, hoje o menino, ele é um advogado. Um advogado, etc. Então, ela criou bem, aquele rapaz criou. Ele não é um marginal, ele não é um bandido, ele não se extraviou, tá entendendo? Ele tem um amor, um carinho, um respeito por ela. Mas ela, como ela falou, né? Todo mundo erra, todo mundo nesse mundo erra, tá? Então, o que a gente pode? Ela pediu perdão da mãe do menino. Eu creio em nome de Jesus que a mãe do homem, hoje não é mais, ela pediu perdão, mas... Ela pagou, mas eu vejo que ela não é esse monstro, como todo mundo está taxando que ela é um monstro. Não, tem que ver que ela criou, educou o rapaz, existe o afeto, existe o amor, existe o respeito, existe a consideração, e isso ela conquistou. Isso não cai do céu, isso ela conquistou degrau por degrau. E é um desafio muito grande, porque ser mãe, você parir um filho é uma coisa. Você criar um filho é outra coisa. E ela, graças a Deus, ela criou 5 filhos, não sei quantos filhos. Dessa maneira, sequestrada. Mas ela criou, ela educou. Tá? Então a gente tem que ver os dois lados da moeda. E hoje estão aí sendo um exemplo para a sociedade. Então, ela não é esse bicho de 7 cabeças. E Deus a ama. Eu sinto assim que Deus teve muita misericórdia dela. Teve muita compaixão dela de ela não ter sido morta, assassinada. Porque ela teve medo, né? A casa dela caiu, desabou, etc. Porque não adianta, né? Cedo ou mais tarde, o nosso pecado, ele vai vir à tona. Não adianta, a gente tem algum segredo, alguma coisa que a gente fez no passado. A justiça de Deus, ela demora, mas ela não tarda. Ela tarda, ela vem, mais cedo ou mais tarde. E ela tinha um segredo e foi descoberto que aquelas 2 crianças ali não foi, ela pagou para aquelas, dizendo ela, né? Uns dizem que ela foi a sequestrada, ela foi lá. Entre pagar e ir lá, para mim é a mesma coisa, não quer dizer nada. Mas ela tinha um segredo, ela tinha medo de ser descoberto, demorou 17 anos, mas veio à tona. Veio à tona e quase ela morre. Eu até um minuto dessa, Deus deu foi muita força para essa mulher,
Porque ela deveria ter se matado, ter se suicidado, ter se jogado de um prédio, porque o mundo desabou para cima dessa mulher. O mundo desabou. Uma pressão muito grande da imprensa, da sociedade, etc, etc. Poderia ter acontecido algo pior com ela. Ela foi odiada. Ela foi massacrada, como ela mesmo falou. Entendeu? E graças a Deus ela está aí hoje, com 60 anos. Está pensando em sair do Brasil, porque ela tem medo, né? Então, graças a Deus hoje, graças a Deus, hoje ela tem os filhos dela, tem bisneto, ela é amada. E esse amor, como eu já falei, ela conquistou. Ela conquistou. Eles amam ela porque ela conquistou esse amor. Porque ela foi uma boa mãe, ela criou, ela deu afeto, ela fez o papel dela. Então ela conquistou. Isso aí ninguém pode tirar. Devemos respeitar. Ah, porque ela sequestrou? Não. Ela sequestrou, tá, mas aí ela teve o dia a dia com aquela criança. Minutos, segundos. É isso que conta. É ela e aquela criança. Tá? E aí as crianças gostaram delas. Hoje são adultos, amam ela construiu uma história. E que infelizmente é quase impossível de apagar. Agora, por exemplo, o que a gente pensa nisso aí? O que a gente pensa sobre os hospitais? Ah, a mulher disse que era assistente social. Geralmente nesses hospitais públicos, particulares, chega uma fulana, veste uma farda do hospital, com um crachá, não sei como que ela consegue. E aí diz que é funcionária do hospital, aí entra e sai na sala de enfermagem, etc. Mentira, não é nada de enfermeira, não é nada de... Ela tá lá para levar a criança, tá? Então, não tem segurança nesses hospitais? Não tem segurança nesses hospitais? Porque a culpa não foi só... A culpa foi do hospital que deixou essa mulher transitar para lá e para cá, sem nenhuma vistoria, sem nenhuma fiscalização. E o pai e a mãe também ter deixado aquela criança aí. Uma negligência também do pai e da mãe. Então, que coloque mais policiais dentro dos hospitais, mais filmadora, mais... para que esse tipo de situação não ocorra mais no Brasil e no mundo. Porque não dá mais para voltar atrás. Não dá mais. É uma história que ela escreveu, que foi escrita. Tá entendendo? Também com relação esses cortes que está tendo, que foram cortaram não sei quantos milhões da saúde. Então aquela passeata de 2013 que fizeram, queremos, e veio para a empresa dizendo que a saúde ia ter 25%, a educação 30%, cadê? Foi cortado aí do orçamento. Saiu uma reportagem na Bandeirante que a saúde foi cortado não sei quantos milhões, só de janeiro até agora foi cortado R$500 bilhão, milhões não está sendo investido. Também é sobre essa escola que o Geraldo fez a reportagem, onde o Pedrinho estudou. Essa escola está abandonada, tem 2 piscinonas grandes nessa escola, uma escola de infraestrutura boa, então tem que reformar essa escola. Por que essa escola está abandonada? Eu sugiro ao Geraldo da Record reformar essa escola, colocar essa escola para funcionar lá em Goiânia. 2 piscinas enormes, toda pichada, uma escola bonita, onde estudou o Pedrinho, e hoje ela se encontra abandonada. Por que ela está abandonada? Arruma essa escola e põe essa escola para funcionar. Ela não pode ficar do jeito que está. Não pode. Amém? Então são os meus comentários. Nós vamos agora prosseguir com o estudo da escatologia na Faculdade Seminário de Teologia Nacional, curso online de Teologia. Nós vamos começar essa disciplina agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por este dia maravilhoso. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida da minha irmã, a Ângela, pela sua família, sabe? Pela minha família, pelo meu marido, enfim,
Eu agradeço a Deus pelo ar que eu respiro, pelo fogo que nós respiramos. Nós não devemos nunca deixar de agradecer a Deus, sabe? Pela tranquilidade que a gente tem de ir e vir, graças a Deus, pela paz, pela segurança. Graças ao meu bom Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Hoje eu passei o dia chupando laranja. Minha irmã mandou umas laranjas para mim, umas bananas. Eu agradeço muito a Deus, que Deus abençoe a vida da minha irmã, dos seus filhotes, do seu neto, das suas filhas, do seu genro, tá? Eu sei que ela mora longe, são 2, 3 dias de viagem, ou 1 dia e meio, não sei. Algumas horas, parece que é 30 horas de viagem. Eu não sei quando eu vou lá, não sei, só Deus é quem sabe. Mas eu quero aqui pedir a Deus que Deus aguarde a minha irmã. Eu sinto muita falta dela, eu sinto muita saudade da minha irmã. Faz o quê? Desde 2011 que eu não vejo ela. Só pelo telefone que a gente conversa, né? E hoje, chupando essas laranjas, eu me lembrei muito dela, né? Graças a Deus. As bananas que ela mandou pra mim. Deus abençoe a vida da minha irmã. Que Deus aguarde, Deus a ilumine. Sabe, que Deus dê saúde para ela, para o seu esposo, para ele. Graças a Deus ela está bem, graças a meu bom Deus, eu agradeço a Deus por tudo. Deus venha guardar ela, Deus venha livrar ela. Os peixes que eles pescam são maravilhosos, são uma delícia, eu gosto demais. Amém? Conceito geral, escatologia, imagem meramente ilustrativa. Apresentamos neste livro 3 escolas escatológica mais conhecidas: pré-milenar, pós-milenar e amilenar. Começaremos pela visão escatológica chamada de pré-milenar, ou seja, a visão em que Jesus volta antes do milênio. Dessa disciplina eu gosto. Aliás, todas as disciplinas que eu estudei até agora, eu estou amando esse curso. Estou gostando demais desse curso. Não posso expressar aqui a dimensão com que eu estou amando, gostando demais desse presente que Deus me deu. Foi um presente de Deus esse curso, uma dádiva de Deus. E eu estou fazendo algo que realmente eu gosto. Sinto prazer, entendeu? Claro que eu não vou tirar 10. Eu não tirei 10 nenhuma prova, mas isso não quer dizer que eu seja CDF na matéria de teologia, mas eu gosto demais. Gosto demais. A hermenêutica e a escatologia, sendo a hermenêutica responsável pelo estudo das regras da interpretação bíblica, não seria possível deixá-la de fora de um trabalho como este, já que a escatologia trabalha em meio a muitas profecias e passagens de difícil compreensão. Por isso, precisaremos conhecer os 2 principais métodos de interpretação para que tomemos um caminho coerente nas Escrituras e, acima de tudo, não detupemos para provar as teorias difundidas. O alegorismo e o literalismo são hoje os métodos mais utilizados, sendo que o primeiro vem ganhando mais espaço entre os teólogos pastorciantes, dominado quase em totalidade pelo método literal. O alegorismo, vamos ver o alegorismo? O alegorismo tem 2 raízes no platonismo e no alegorismo judaico. 2 dos seus defensores são Orígenes, 1185-254, escritor, teólogo, professor, e Clemente de Alexandria, que faziam parte da escala de Alexandria. Orígenes defendia que a interpretação era dividida em 3 aspectos: o literal ao nível do corpo, o moral ao nível da alma e o alegórico ao nível do espírito. Clemente, por outro lado, ele defendia 5 pontos a serem usados para a interpretação de um texto: o histórico, o doutrinário, o profético, o filósofo e o místico. Agostinho de Hipona reformulou o sentido do alegorismo e os transformou em 4. O sentido literal, o que o texto realmente quer dizer; o sentido moral, uma visão do texto que retratasse um ensinamento sobre a conduta; sentido alegórico, como crê e quem crê e de que maneira;
O sentido analógico, o que o texto promete ou representa para o futuro. Assim vemos que o Agostinho, ao ler um texto, tinha consciência de seu sentido literal, mas empregava outros mecanismos para que os textos dissessem mais do que estava escrito. Para definirmos o alegorismo, podemos dizer que este método é aquele em lugar de reconhecer o texto como naturalmente se apresenta, perverte-o, dando um sentido secundário, anulando a intenção primária do escritor. Um exemplo desse tipo de interpretação está em Apocalipse 20, quando João fala a respeito de um período de 1000 anos, e que a teocracia seria instituída, o próprio Jesus reinaria sobre a terra. Os alegoristas ou espiritualizadores, o texto diziam que este período está sendo cumprido agora pela igreja. E os 1000 anos não são literais, mas sim espirituais. Grandes perigos rondam a alegorização, já que esta não interpreta as escrituras, mas dá um novo sentido a ela baseada na imaginação do intérprete, sendo que, como diz a regra fundamental da hermenêutica, a Bíblia deve explicar isso por si mesma. Por muitos motivos, a interpretação da escritura por alegorização deve ser rejeitada. No entanto, é importante que fique claro que o sermão usa-se de alegoria para trazer um ensino à igreja dentro de um texto, quase às vezes foge do seu sentido literal. Porém, isso é permitido, pois se trata apenas da aplicação de conceitos contidos no texto, em que não se permite estabelecer doutrinas baseadas em textos alegorizados, como exemplo acima.